Boa noite para nós. A graça e a paz do nosso Deus. Espero que todos estejam com os corações sedentos para ouvir aquilo que Deus trouxe aos nossos corações. E quando eu falo aos nossos, eu também me incluo, que eu estou aqui para também ouvir a palavra de Deus. Sempre que nós somos convidados para falar daquilo que Deus tem para a igreja, nós também somos incluídos nisso. Não estou aqui para falar para vocês, mas estou aqui para ouvir a voz de Deus para nós. Amém? E o que me foi passado para falar sobre o tópico, o desafio de andar em amor. Hoje, um pouquinho antes de começarmos o culto, a Elane me convidou para orarmos. E ela na oração dizia, não é por acaso que nós vamos falar sobre o amor uns aos outros. Não é por acaso que o primeiro congresso que nós estamos fazendo se chama uns aos outros. Precisamos aprender a amar-nos uns aos outros. Eu me lembro que quando nós chegamos nessa igreja, 15 anos atrás, meu esposo, ele usava muitas projeções aqui, e todos os anos ele tinha um tema, como agora é o avivamento, ele fazia umas lonas, George lembra, né? Ele colocava umas lonas aqui debaixo do batistério, e sempre tinha um tema. Ele custou escrever o tema crescimento. O crescimento foi o último que ele colocou. Eu pensei, nossa, mas eu acho que tinha que crescer, né? Que a gente quer ver a igreja crescendo depressa, quer ver a igreja cheia de gente. Para nós, esse é um sinal de que estamos caminhando certo, mas nem sempre é. Se nós enchermos a nossa igreja, antes de sermos tratados, nós vamos encher a igreja de pessoas que serão como nós, pessoas com necessidade de reparos. Então, o que Deus trouxe ao coração dele nos primeiros anos foi crescimento em último tópico, mas primeiro conserto. Então, nós tínhamos o amadurecimento, tínhamos o arrependimento, tínhamos vários tópicos, até que um ano Deus colocou no coração dele, que era o ano então do crescimento. Gente, a igreja começou mesmo a crescer. Nós chegamos aqui, nossa igreja tinha por volta de 80 membros frequentes, tinha mais alguns na ata, mas frequente era por volta de 80, sei lá, domingo talvez dava um pouquinho mais, mas nós não tínhamos uma grande frequência, como hoje num congresso, uma igreja tão cheia, louvado seja Deus por isso. Mas o crescimento precisou esperar o tempo certo de acontecer. Não dava para encher essa igreja de pessoas que iam imitar as que já estavam aqui, e o nosso comportamento não era o que Deus esperava de nós. E nós ainda temos muito a aprender, e vamos aprender para a honra e glória do santo nome do nosso Deus. Eu estou muitíssimo feliz de estar aqui no primeiro congresso. Tem sido as nossas orações nesses últimos anos, é que Deus inclua o nome da nossa igreja na lista das pessoas que Ele precisa que esteja junto com Ele para fazer o nosso bairro conhecer Jesus, para que essa igreja tenha, a minha oração é para que a nossa igreja tenha o mesmo número de membros que esse bairro tem. Nós somos quase 40 mil pessoas aqui nesse bairro. A minha oração é que a nossa igreja represente esse bairro com Jesus e que esse número não seja simbólico. Isso é o que eu penso no meu coração, que no futuro teremos mais de 40 mil membros servindo a Deus com o mesmo estilo de vida que a Igreja Batista para Sentar serve. Isso não está muito longe de acontecer, não. Principalmente se valorizarmos uns aos outros. Principalmente se a nossa intenção for cuidar um do outro. Eu fico pensando que não tem muitas igrejas que vivem e valorizam o amor ao outro. Falar de amor é até fácil, mas viver o amor é difícil, porque nós somos desafiados a todo tempo a não andar em amor, porque nós somos pessoas movidas muitas vezes por sentimentos, e os nossos sentimentos muitas vezes nos afastam da comunhão, nos afastam do convívio, porque nós somos machucados muito facilmente, machucamos o outro facilmente. Então nós somos desafiados a não viver o amor. Nós somos desafiados a todos os dias dar um passo para trás e começar a entender que, eu posso servir a Deus na minha casa mesmo. Já me decepcionei muito com relacionamentos, hoje eu prefiro evitar. Hoje eu prefiro ficar mais na minha. Quantas são as pessoas que já disseram isso? Talvez pessoas que estão aqui hoje com um pensamento já transformado, no passado pensaram assim. Que já sofri muito, eu já me entreguei demais e me machuquei demais, então eu prefiro hoje servir a Deus na minha casa.
Ah, eu não gosto mais de confiar, não. Ah, esse negócio de grupinho não é muito a minha praia, eu não gosto disso. A gente se machuca muito. Mas a gente fala isso só no âmbito da igreja. Porque no trabalho nós também convivemos, nos machucamos e nem por isso pedimos conta. Lá na faculdade a gente também sofre com professores, sofre com colegas. Nem por isso a gente tranca a faculdade e vai embora para casa. Mas na igreja nós nos damos o luxo de ficar chateado, sair da igreja. Mudar de igreja ou ir embora para casa e não congregar em lugar nenhum mais, ser crente na nossa casa, se é que isso é possível, mas nós fazemos isso. Mas eu nunca ouvi falar que alguém pediu conta no trabalho porque tinha dificuldade de relacionamento, porque teve uma decepção muito grande, ou que na faculdade trancou o curso porque não conseguia se relacionar com as pessoas, ou porque... Gente, a gente não faz isso. Então eu espero que nessa noite Deus traga ao nosso coração o entendimento de que os relacionamentos são desafiadores, com certeza. Mas os prejuízos que nós temos no relacionamento são tão menores em se comparado com o ganho que nós temos em conviver uns com os outros. E diz assim a palavra de Deus em João capítulo 13, de 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O maior desafio de um cristão sobre a terra é andar em amor. Porque andar em amor não é amar apenas aquele que nos ama e nos faz bem. É amar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, aquele que nos persegue, aquele que nos faz mal e quer o nosso mal. Jesus, diferente de nós, quando ele sentiu todos esses ataques contra ele, a maldade do povo, ele agiu diferente de nós. Nós, quando somos magoados por alguém, a gente quer ter um pé atrás, pode até perdoar aquela pessoa, mas a gente fala, ela não vai ter a chance de fazer comigo isso que ela fez agora. Fez agora, mas fez uma vez só, a segunda não vai acontecer, porque nós nos privamos do relacionamento. Então, se eu fui magoada pela Elane, foi uma vez só. Não vai ter a segunda, porque eu não vou nunca mais me permitir relacionar com a Elaine ao ponto dela ter a oportunidade de me magoar de novo. É assim que a gente faz. A gente até perdoa, está perdoada, mas eu não sou obrigada a conviver com ela mais. Que aquilo que ela me fez, pelo amor de Deus, e nós vamos riscando as pessoas do nosso livro de relacionamentos. Não é difícil pensar que muitos de nós estão aqui. Quais são os seus amigos de hoje? São os mesmos do passado? Você tem amigos aí de mais de 20, de mais de 30 anos, quem tem mais do que isso de idade? Muitos de nós não temos. Tem gente que seleciona amigos por blocos, é o meu amigo da escola, é o meu amigo da faculdade, e aquele da escola nunca mais a gente tem relacionamento, é o meu amigo da célula, mas na igreja eu sento numa ponta, ele senta na outra, e durante a semana a gente não conversa. Ah, é o meu amigo não sei da onde. Mas não é o amigo que você leva para casa, não é a pessoa que você convive, não é a pessoa que você influencia, não é a pessoa que você se deixa ser influenciado por ela. Nós, às vezes, temos amizades que nós ficamos muito amigos de uma pessoa durante 5 anos de uma faculdade. Acabou aquela faculdade, nunca mais a gente tem contato com aquela pessoa. Foi um amigo passageiro, foi um companheiro daquele momento e que você não leva para a sua vida. Tem pessoas que têm amigos por gosto, né? Faz o meu gosto, é o meu amigo, mas se não faz, não é mais o meu amigo. Pessoas perdem amizades de anos e anos e anos, porque a pessoa fez alguma coisa, uma época da vida, ele não gostou, e ao invés de resolver aquilo, a gente prefere riscar essa pessoa do nosso livro de amizades. Aí eu faço uma pergunta, imagina só, se Deus também fosse assim conosco. Se todas as vezes que nós errássemos com Deus, Deus riscasse o nosso nome de algum livro, nem é o da vida, do livro de relacionamentos dele, nós estaríamos sozinhos. Se Deus riscasse o nosso nome todas as vezes que nós aprontamos com ele, e depois viemos aqui e pedimos perdão e ele escrevesse de novo, a folha já tinha rasgado. De tanto que Deus já teria apagado. E Deus, justo como é, ele não precisa nos tolerar, ele nos tolera pelo amor, ele nos suporta pelo amor. E nós, injusto como somos, nos sentimos no direito de riscar o nome das pessoas, o nosso grupo de amizade, porque não foram conosco como nós gostaríamos, e às vezes nem é como nós somos. Muitas vezes nós cobramos das pessoas coisas que nós não sabemos fazer para os outros. Quantas vezes o que nós mais buscamos e mais cobramos é o que nós menos somos. Jesus dizia assim em Mateus 5, de 43 a 45,
Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Muito obrigada, Rose. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e também sobre os injustos. Esse tipo de amor, essa forma de amar, ela não é humana e sim divina. E como os discípulos de Jesus, nós também podemos viver em amor, pois esse amor foi derramado em nossos corações pelo próprio Deus. Em Romanos 5:5 também diz: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pensamos que é difícil amar como Jesus amou? É difícil amar como Jesus amou se nós não tivermos o Espírito Santo habitando dentro de nós, se movendo através de nós. Mas uma vez que o temos, isso se torna uma prática possível de ser alcançada. Nós não conseguimos amar sem Jesus, porque nós humanos realmente riscamos o nome dos outros do nosso caderninho o tempo todo e escrevemos no caderninho da capa preta, né? A gente risca de um e coloca no outro. Esse aqui não vai ter oportunidade de novo. Mas Deus não faz assim. Deus não faz assim. E Ele nos ensina a amar com o amor que Ele nos amou. Estamos diante de um fator que é o esfriamento do amor. E esse esfriamento de amor se dá pelo aumento da maldade. O aumento da maldade tem diminuído o amor. E essa é uma característica dos últimos tempos, como diz o próprio Jesus em Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E esse esfriamento tem tirado o valor real das coisas mais importantes da vida, como a família, as alianças, o relacionamento, a comunhão, a amizade, o compromisso e outros mais. Por isso a igreja precisa ter um testemunho forte que faça uma revolução. O mundo precisa dizer acerca dos cristãos de hoje o que eles falavam daqueles que vieram antes de nós. Esses homens que têm causado um alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Esse é o nosso desafio. Quando as pessoas nos conhecerem, vão pensar que nós vamos entrar no trabalho repetido mesmo, no que você já tem hoje. Segunda-feira, as pessoas vão nos ver com outros olhos. Talvez nós somos aqueles que perseguem, aqueles que ficam criando contendas, aqueles que ficam criando divisões no trabalho, aqueles que falam mal do chefe, mal do colega, talvez comentam mal do encontro que teve aqui. Talvez na segunda-feira, pessoas que trabalham juntos vão aproveitar a oportunidade para pontuar os pontos negativos que aconteceram no nosso congresso. E que vai ter pontos negativos? Claro que vai. É o nosso primeiro de muitos. Certamente nós teremos erros que nós não teremos no segundo, não teremos no terceiro. Ou talvez teremos erros diferentes nos demais, porque nós não somos perfeitos. Por mais que nós nos esforçarmos, nós ainda vamos conseguir deixar alguma coisa a desejar. Não é a nossa intenção, mas isso certamente vai acontecer. Então, talvez segunda-feira você vai se encontrar com alguém e ao invés de você compartilhar daquilo que foi interessante, aquilo que foi gostoso, aquilo que foi novidade, você vai compartilhar da hora que começou. Começou 17 minutos atrasado. Talvez isso vai ser o que você vai levar do congresso. Sexta-feira atrasaram 17 minutos. E talvez esse atraso acabe desembocando no final também, né? Vai terminar 9h17 e a intenção era que fosse 9 horas. Talvez você não vai conseguir levar coisas boas daqui, e se você não levar coisas boas daqui, então vai ser as ruins que você vai também compartilhar. As pessoas estão cansadas de pessoas que murmuram, que reclamam, que dão falsos testemunhos. O mundo está cansado disso, o mundo está cansado de cristão que rouba, que mata, que mente, que engana, que hoje é crente, amanhã não é. Surpresos eles ficarão quando eles conhecerem um cristão que caminha de acordo com a palavra de Deus. Um cristão que vive mesmo a palavra de Deus. Um cristão que não vive do seu jeito, mas que vive do jeito de Deus. E o jeito de Deus é amando uns aos outros. Quando Deus decidiu mandar o seu filho aqui na terra por mim, por você, foi porque Ele me amava muito, muito, te amava muito, muito. Nós, enquanto humanos, nenhum de nós teríamos condição de dar o nosso próprio filho, mesmo que fosse pela vida de um outro filho. Nós não teríamos condição de escolher matar um filho
para permitir que o outro viva. Pois foi isso que Deus fez. Ele tinha só um, ele não tinha pecado nenhum, mas por nos amar tanto, 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 de uma forma constrangedora, incalculável, inimaginável, ele deu o seu filho por amor a mim, por amor a você. Fazendo por nós aquilo que nós não damos conta de fazer. Mas Deus fez, ele precisava mandar Jesus aqui para viver nesse mundo e para morrer nesse mundo por nós, para dizer para nós que é possível. Que ele não precisava fazer isso, ele poderia só dar as ordens lá do céu e o mundo certamente iria ser regido pelas ordens de Deus. Mas ele quis vir aqui no mundo, em forma de homem, viver as mesmas coisas que eu vivo, que você vive, para dizer para nós que é possível viver o amor uns aos outros, é possível viver em santidade, é possível perdoar, é possível sofrer terríveis coisas e ainda assim conferir o perdão. Nós, às vezes, quando vamos doar o perdão para alguém, a gente costuma colocar na balança, né, se essa pessoa merece, se é a primeira vez ou não que ela agiu dessa forma comigo, se a minha história de vida, ele não deveria fazer isso comigo, ele já sabe do meu histórico. Nós, às vezes, ficamos analisando se aquela situação merece o perdão. Jesus, ele passou por cenas terríveis, por situações terríveis, e ainda assim ele disse: meu Pai, perdoa esse povo que eles não sabem o que estão fazendo. Jesus conseguia enxergar a ignorância do povo que estava o crucificando. Ele não via a ruindade daquele povo, mas ele via a falta de Deus naquelas vidas, porque se aquelas pessoas já tivessem sido alcançadas pelo amor do Pai, elas não teriam coragem de fazer com Jesus o que fizeram. Embora tudo isso estava escrito e tudo isso precisava acontecer para que hoje eu e você estivéssemos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Mas Jesus, ele não considerou a maldade daqueles corações, mas ele baseou-se pelo amor que ele tinha o amor do Pai, ele conseguia perdoar. Aquele povo talvez com um coração tão cheio de maldade, tão escuro do pecado, não conseguia fazer diferente do que crucificar. Mas Jesus, ele conseguia perdoar. Não só porque ele era Deus, mas porque ele tinha o Espírito Santo que morava nele. Naquele momento, ele era homem, mas era um homem que tinha o Espírito habitado na vida dele. Assim como nós também hoje temos, e o que nos facilita também perdoar como Jesus perdoou. Eu contei um exemplo aqui uma vez, sobre eu e o Murilo. Morávamos nessa casa aqui, e o Murilo foi tomar banho no banheiro do nosso quarto, e lá tem o box. Eu já contei isso aqui, tá, gente? Então, não é que eu acho que eu não falei, eu sei que eu falei. Mas, como é o primeiro congresso, ninguém desse congresso ouviu sobre isso. Para mim, assim, foi uma dos exemplos, para mim, que mais me fez entender o que Jesus fez por mim. Parece simples, mas você vai entender. O Murilo foi tomar banho, só que o nosso box, aquela travinha que limita o box até onde ele pode ir, tinha saído. Aí, quando ele saiu do banho, ele abriu a porta e aqui tem o lugar que recebe o vidro e aqui o vidro. Aí, como não tinha a garra que parava, o vidro foi até o final e ele com a mãozinha no vidro, pá. Ele tinha uns 2, 3 aninhos, magrinho, dedinho. Aliás, o Murilo era avantajado, né, gente? Quer dizer, bebezinho, bebezinho, dedinho de criança, agarrou naquelas 2 garras de alumínio bem fininha com vidro e gritou, 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 gritou. Na hora eu não sabia que dor era aquela, porque eu nunca tinha agarrado o dedo num box. Eu pensei, será que está doendo mesmo? Será que você é pirraça de menino? Será que está fazendo graça comigo? Será que está doendo? Será que não está? Fui lá, coloquei meu dedo e pá, fechei também. Nossa, eu gritei mais alto do que o Murilo. Estava doendo demais da conta, doía muito. Eu falei com o Mário, meu bem, tem misericórdia desse menino. Esse troço dói demais, é uma dor terrível. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Deus mandou o Filho dele para sentir o que você está sentindo aqui hoje. Para que quando a gente reclamar e falar assim com o outro assim, você está falando que eu não estou com condição de perdoar, que você não sabe o que eu estou vivendo. Eu talvez não saiba, porque talvez eu não estou vivendo o que aquela pessoa está falando para mim, viveu ou está vivendo. Mas Deus sabe, Jesus sabe. Porque Ele não precisava fazer o que eu fiz. Eu só poderia ter pegado o Murilo, pegado um gelo, colocado no dedinho dele e feito ele calar.
Não, eu quis saber o tamanho daquela dor, porque para mim saber se era um chorinho ou qualquer ou não, se eu tinha que levar para o hospital ou não, eu precisava de saber a intensidade daquela dor, então eu fui lá e coloquei meu dedo e fechei do mesmo jeito que ele fechou, não fechei com dó, fechei como ele fechou. Deus fez isso, mandou o Filho dele para morrer por mim e por você, para que quando a gente falar assim, Deus não vai dar para perdoar, porque você não tem noção do que eu estou vivendo. Você não tem noção do que aquela igreja fez comigo. Você não tem noção do que aquele patrão fez comigo. Não tem noção do que meu esposo fez. Você não tem noção do que meu filho fez. Tenho. Deus vai dizer para você, eu tenho noção que todo tipo de traição o nosso pai sofreu. Todo tipo de dor o nosso pai sofreu. Todo tipo de sofrimento o nosso rei sofreu, para que hoje, quando nós estivéssemos reclamando das nossas dores, ele soubesse exatamente o que nós estamos passando. E ainda assim, para ele foi possível amar. Para nós, ainda assim, seja qual for a dor que você está vivendo no dia de hoje, é possível amar. Seja qual for a tentação que você está vivendo no dia de hoje, é possível superar isso. Jesus viveu as piores tentações que o ser humano pode viver. Ninguém aqui, eu aposto, que nunca passou 40 dias sem comer, sem beber, certamente sem dormir, né? Como é que dorme? Pendurado num penhasco? Nunca nenhum de nós passamos por isso. E quando o tempo da tentação dele passou, da provação dele passou, ele foi tentado com as necessidades que ele tinha, e que todas eram reais. Ainda assim ele conseguiu resistir. Hoje nós às vezes não resistimos em coisas que nós é que buscamos. Quantas vezes nós saímos do conforto da nossa casa, saímos do nosso quarto de oração e vamos procurar enfiar nossa cara em pecados que nos levarão à morte, e nós sabemos disso. Muitas vezes pessoas são laçadas pelo diabo com tanta facilidade. Tem pessoa que chama o diabo, convida o diabo para tentar ele. Eu tenho exemplo de uma pessoa que nós já acompanhamos há mais tempo do que o meu tempo de casamento, há uns 20 e tantos anos já. E essa pessoa, todas as vezes que ela sai de casa para usar drogas, ela sai de cara limpa. Limpa, 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 limpa. Às vezes fica 3 meses, 6 meses, 1 ano sem usar droga. De repente, entra num ônibus e fica 5 dias, 10 dias, 20 dias, 6 meses, já ficou 1 ano desaparecido, usando drogas. Eu digo para ele assim, depois do primeiro trago, depois do primeiro sei lá o que você usa para usar essas drogas, a forma que você usa, eu dou conta de entender que você não tem mais controle. Mas antes de usar, você está de cara limpa, está sendo tentado, por que não abre o coração, por que não liga para alguém, por que não sai correndo, por que não se tranca num lugar, por que não pede socorro, por que vai de cara limpa com seus próprios pés buscar aquilo que vai te aprisionar? Jesus viveu todas as dores que nós já vivemos. E ele concluiu, ele deixou para nós a conclusão que é possível vencer as dores, é possível vencer as tentações, é possível viver a revolução do amor. A forma mais segura de impactarmos o mundo é com o amor. Nós precisamos provocar a revolução do amor. Por isso a igreja precisa olhar para o amor como a ferramenta mais poderosa que ela tem. Porque o amor, ele excede todas as coisas. Visões, línguas, discernimentos de espíritos, milagres, profecias, caridade, tudo isso é menor do que o amor. Todos esses dons têm a ver com os olhos, com a boca, com as mãos de Deus. Mas o amor tem a ver com a essência, com o caráter e com a pessoa final de Deus. Até mesmo porque Deus é amor. E Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Um caminho ainda mais excelente. Sabe qual é o estilo de vida que supera os demais? Viver em amor. Sabe qual o caminho mais excelente? É o caminho do amor. Se olharmos para o amor como estilo de vida e caminho a ser trilhado, teremos a certeza de que estamos numa estrada segura. Paulo também escreveu em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, pois nada podemos contra a verdade. Parafraseando, nada podemos contra o amor. Por isso, volto a afirmar, o amor é uma estrada segura. O amor, ele é tão constrangedor, que quando nós amamos uma pessoa, nós
deixamos ela sem condição de fazer para nós diferente do que seja o amor. Me lembro que entre folhas uma vez, uma professora que estava começando a sua carreira acadêmica falou comigo assim: Olívia, eu tenho um aluno super terrível, o mais terrível de todos, e lá a escola dela funcionava no terraço de uma casa. E ela disse assim, a vontade que eu tenho todos os dias é julgar essa criança lá embaixo, de tão terrível que ele é. Ela falou desse jeito, eu não estou inventando nenhuma linha. Ela falou, a vontade que eu tenho é julgar esse menino todos os dias de cima desse terraço. Ele atrapalha toda a minha aula, ele atormenta todos os coleguinhas, ele me atormenta, ele xinga, ele briga, ele sobe na carteira, eu tenho que segurar ele o tempo todo, vigiar ele o tempo todo. O que eu faço com esse menino? Gente, eu não aguento olhar para a cara desse menino. O que eu faço com ele para ver se esse menino tem jeito? Eu falei com ela assim, ama ele. Simples assim, ama ele. Ela falou assim, mas como que eu vou amar um menino tão terrível? Ele não me dá paz, você não entendeu? Ele não é bacana não, ele é terrível. Eu falei, ama ele. Quem sabe toda essa expressão dele é a forma de dizer que ele não é amado, que ele não tem o amor. Ama ele. E eu duvido que esse menino não vira gente. Gente, não demorou muito, eu liguei para ela, né? Demorou um tempinho assim, alguns meses eu liguei para ela. Falei, minha amiga, e aí? Como que está o seu aluno terrível? Ela falou, Lívia, ele é o melhor aluno da minha sala. Ele é o meu melhor aluno hoje. Como que valeu a pena o conselho que você me deu? Como que valeu a pena eu amar esse menino? Eu falei com ela assim, olha, todos os dias, esconde um pirulito na sua bolsa, deixa todo mundo sair. Eu falei assim, fulaninho, você vai ser o último a sair. Deixa o fulaninho para trás. Quando todo mundo sair, entrega um pirulito para o fulaninho, fala no ouvidinho dele assim, olha, seu comportamento hoje foi excelente, eu sei que pode melhorar, mas hoje aqui, ó, arrasou. Dá-lhe um pirulito. Eu duvido que na próxima aula, ele já não volta mais adestradinho, mais quietinho, eu duvido. Na outra aula, se ele errar de novo, elogia ele, que alguma coisa boa esse menino vai fazer. Porque nós olhamos só para a coisa ruim. Nós olhamos só para aquilo que é indesejável, aquilo que não desce na nossa garganta. Nós, às vezes, não olhamos atrás da cortina, não olhamos que aquele comportamento aversivo, muitas vezes, é a expressão de alguém que apanha em casa, alguém que tem os pais separados, alguém que é criado por alguém que é um agressor, alguém que a mãe mora nos Estados Unidos, o pai mora não sei aonde, alguém que o pai já morreu, a mãe já morreu, alguém que passa fome, alguém que na escola sofre bullying. Nós não olhamos para trás da cortina, a gente só olha o comportamento indesejado, critica, reforça ele, marca ele, publica ele, é o que a gente faz. Mas todo comportamento aversivo tem uma causa atrás dela. E se nós tivermos amor pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas, nós vamos buscar, ir atrás para entender por que esse cara é tão agressivo, por que essa mulher é tão rude. Todo mundo tem um porquê. Não tem ninguém que é ruim só porque é ruim, porque nasceu ruim, não, tem não. Todo mundo tem um porquê. Só que nós não queremos perder tempo em descobrir o porquê dessas coisas. Nós achamos mais fácil nos afastar. Ah, vou usar sempre a Elaine aqui para não dar B.O., tá, gente? A Elaine nem está aqui agora, mas vou usar a Elaine. Vamos pensar que tem alguma coisa que a Elaine fez, eu não gostei, é mais fácil não compartilhar com ela mais a minha história, porque já percebi que ela não é de confiança. Ah, a Elaine falou alguma coisa uma vez que eu não gostei, é mais fácil não conversar com ela mais do que chegar perto dela e falar assim, Elaine, eu não gostei disso, eu sei que você me conhece há pouco tempo, tem muita coisa minha que você ainda não sabe, mas isso é uma coisa que eu não gosto. Se você gosta de mim, evite acontecer isso. Gente, o que tem em fazer isso? Isso não é feito. Tem gente que fala, eu não tenho coragem. Mas tem coragem de costurar o nome da pessoa na boca do sapo, tem coragem de falar da pessoa nas costas, tem coragem de falar com o outro sobre o outro. Como é que não tem coragem de falar com a própria pessoa? É muito fácil chegar perto de alguém que nos ofendeu e dizer para ele, olha, você me ofendeu, eu fiquei tão chateado com o que você fez, eu já te perdoei, mas eu queria te informar que eu fiquei chateada, porque pelo menos nós damos para a pessoa a oportunidade de se desculpar ou de se explicar. E certamente aquilo não vai acontecer de novo. Mas quando nós nos aborrecemos com as pessoas e evitamos conviver com aquela pessoa, nós não damos à pessoa a oportunidade de explicar, porque talvez nem foi do jeito que eu entendi, ou de pedir perdão e se consertar. Jesus sempre dá mais uma chance. Prova disso estou eu aqui, está você aí. Se nós não tivéssemos já recebido muitas e muitas chances de recomeço da mão do nosso Pai, nenhum de nós estaríamos sentados aqui. Sabe qual é o estilo de vida que supera os demais? É o amor.
Se olharmos para o amor como estilo de vida e caminho a ser trilhado, teremos a certeza de que estamos numa estrada segura. Mas a estrada segura não significa que será uma trilha de paz. Haverá dias de sol, haverá dias de chuva, haverá subidas, haverá descidas, haverá acidentes, incidentes, haverá curvas, haverá retornos, mas estará sempre bem sinalizada, pois quem a pavimentou tratou de fazer isso com muito zelo. Talvez pensamos, né? Então se a Lívia sabe amar tanto, ela não tem problemas. É claro que eu tenho. Então pensamos, se eu aprender a amar como Jesus, então os meus problemas de relacionamento acabarão? Não, não acabarão. Mas você vai parar de sofrer tanto quanto você sofre. Uma coisa que eu gosto de dizer, que é o comportamento que as pessoas, a forma com que as pessoas se apresentam para mim, 200% tem a ver com ela e nada tem a ver comigo. Se você pensar aí, quem é grosso com todo mundo. Quem é mal educado com todo mundo. Quem é simpático com todo mundo. E nós pegamos isso para nós. Às vezes a pessoa que é grossa, mal educada, não sabe se comportar com as pessoas, não sabe perdoar, vem dar a você uma voadora. Você já pensa, opa, não vai ter outra oportunidade, que comigo nunca mais faz isso. Por que a gente não se põe a pensar, gente, por que será que essa irmã está assim hoje? Por que será que ela é assim com todo mundo? O que será que tem nessa pessoa que ela é desse jeito? Por que a gente não perde tempo conhecendo as pessoas? Por que a gente não senta para conversar com as pessoas, para entender? Mas não, a gente traz tudo para o pessoal. Dificilmente alguém vai conseguir me deixar chateada com o comportamento dela. Porque o comportamento é de quem? Dela, não é meu. Então, quando alguém se porta comigo de uma forma que eu não gosto, eu falo, coitada dessa pessoa, não consegue ser diferente, que tristeza. Como deve ser triste ser tão amarga, ser tão grossa, ser tão mal educada. Como que deve ser difícil não conseguir perdoar ninguém. Geralmente pessoas assim são pessoas mais sozinhas, pessoas com poucas amizades, e eu falo, coitada, tá aí a explicação, porque não tem ninguém rodeando ela, porque quem que vai aguentar tanta grosseria? Tem pessoas que são francas demais, tem amigo nenhum. Porque pensa que é o dono da verdade, tem sempre um dedo rapidinho para apontar na cara das pessoas. Jesus tinha todos os dedos para apontar na cara de todo mundo que ele quisesse, e tinha direito para isso. Ele não apontou. Ele até disse para quem queria apontar, se você não tiver nenhum motivo para que eu aponte o dedo na sua cara, então seja você a tirar a primeira pedra. O que a pessoa fez? Não fez. Nenhum de nós temos direito de enfiar o dedo na cara de ninguém, de criticar ninguém, de brigar com ninguém, de riscar o nome de ninguém, se nós primeiro não dermos a essa pessoa a oportunidade de falar da sua história. Quantas pessoas serão curadas através do amor que eu e você iremos jorrar na vida dela? Eu atendi uma pessoa ontem, e ela disse para mim assim, ela tem 52 anos de idade, ela falou assim, eu nunca recebi uma ajuda na minha vida. 52 anos, gente. Você acha que eu achei que ela mentiu? Não, eu acho que não mentiu, não. É possível que não achou mesmo. Que não é fácil encontrar pessoas para nos ajudar. É fácil encontrar pessoas para apontar os nossos erros, mas para nos ajudar, para nos estender a mão, não é mesmo fácil. Eu disse para ela assim, pois eu me coloco à sua disposição. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Ela não acreditou, levantou para ir embora. Eu falei, eu gostaria que você se sentasse. E nós conseguimos render a conversa mais 1 hora. E glória a Deus, ela marcou para voltar, para a gente continuar essa conversa. Tem pessoas que nunca foram ajudadas. Às vezes falamos para a pessoa assim, tô por aqui, hein? Se precisa de alguma coisa, você me liga. Às vezes a pessoa não vai ter coragem de ligar, às vezes não vai ter força para ligar. E às vezes vai ligar e a gente vai falar assim, agora não vai dar, agora eu estou muito ocupado. Então há muitas pessoas ao nosso redor, aguardando serem amadas, para entender Deus, para ver Deus através do amor que eu e você vamos compartilhar com ela. Deus não é visível como eu, como você. É através de mim, através de você, que as pessoas vão conhecer Jesus. E muitas vezes eles conhecem Satanás e não conhecem Jesus, porque nós nos portamos como tal. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão tão longe de Deus, porque o contato com cristãos que eles tiveram foram desastrosos. Foram contatos
que só frustraram a vida delas, que só a fizeram distanciar ainda mais da intenção de servir a Cristo, porque elas entenderam que Jesus é como nós. Nem sempre deixamos um bom legado, nem sempre deixamos uma boa marca na vida das pessoas, e isso é necessário que venhamos refletir sobre isso. Os feitos extraordinários de Jesus apresentou ao mundo de sua época o Deus encarnado, mas o relacionamento diário, principalmente com os menos favorecidos, com os excluídos, a sua quebra de paradigmas e de dogmas, apresentou ao mundo o amor. Por isso Paulo se apegou ao amor e colocou-o acima dos dons. Por isso ele escreveu aos irmãos de Corinto em sua primeira carta, em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantaria. O que Paulo está afirmando aos irmãos de Corinto é: precisamos nos mover em amor, tanto no reino de Deus quanto neste mundo, mas o padrão de amar vem do próprio Jesus. Quando Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, ele não estava aqui criando um novo mandamento, ele estava ampliando, aumentando as exigências da aplicabilidade deste mandamento. E a ampliação é essa: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amar como Cristo amou. Esta é a forma que devemos amar. E Cristo amou de maneira sacrificial, ou seja, o seu amor estava cheio de atitudes, além de sentimentos. Quando as pessoas chegavam frente ao nosso mestre para falar das suas dores, ele se colocava no lugar daquelas pessoas para sentir o tamanho daquela dor. É o que ele fazia. Como o exemplo que eu dei de colocar a mão no box e fechar, eu sentia a dor que o Murilo estava sentindo. E era impossível não socorrê-lo, porque a dor era muito grande. Então é impossível não sermos socorridos pelo Senhor, porque Ele conhece cada dor que nós sentimos. Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ser morto, coisa que nós nunca vamos estar aqui para contar como foi essa experiência. Ele sabe de tudo isso. Então é impossível não sermos socorridos pelo nosso Pai se nós o buscarmos, porque Ele sabe exatamente o tamanho da dor que nós estamos vivendo, porque Ele veio nesse mundo para sentir essa dor. E quando ouvir as nossas reclamações, os nossos choros, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. A Bíblia diz em algumas passagens que Jesus se movia com íntima compaixão pelas pessoas. Íntima compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos entender um pouquinho do que o outro está passando, embora isso é quase impossível. Como eu disse ontem na vigília, é impossível para mim saber o tamanho da dor de alguém que perdeu a sua mãe, porque eu ainda tenho a minha, graças a Deus por isso. Então, quando alguém está chorando, falando da dor de perder a sua mãe, eu não faço ideia que dor é essa. Por mais amorosa que eu seja, por mais vínculo que eu tenho com essa pessoa, eu não consigo saber o tamanho daquela dor. Mas eu posso ser misericordiosa e posso oferecer o meu ombro, eu posso oferecer as minhas orações, eu posso oferecer a minha companhia. E nós, às vezes, por não saber o tamanho da dor, nós rejeitamos a dor do outro, não damos ouvido para a dor do outro. Quantas e quantas e quantas vezes nós nos deparamos com dores que nós nada fazemos por elas, porque não são nossas. Eu trabalhei no Hospital Márcio Cunha no ano de 2001 a 2003, acho que foi isso, 2001 a 2003. E eu me lembro que quando ficava pacientes comuns, né, nós mesmos, com plano de saúde apenas internados no hospital, o médico passava uma vez por dia
e assim é até hoje em todos os hospitais, né? O médico, assim como que o paciente interna, as secretárias ligam para o médico, avisa para ele que o paciente internou para ele tem de hoje a 24 horas para passar a visita, entender o caso, pedir exames, transferir o paciente para outro médico, enfim, ele tem 24 horas para isso, 24 horas. Vamos pensar que nós chegamos no pronto-socorro hoje de manhã, ficamos horas e horas fazendo exame, aguardando atendimento, no final da noite, resolveram que vai me internar. Me internou, eu tenho até amanhã de noite para o médico passar, me ver e entender o meu caso. Então, imagina, você está hoje o dia inteiro passando mal, a noite inteira, amanhã o dia inteiro, para ele ter até 19h21 para ir lá me passar a visita. Para nós, os pacientes, é uma angústia muito grande. Quando os acompanhantes dos pacientes vinham até as secretárias, eu trabalhava como secretária, vinha até o nosso posto para conversar com a gente, a resposta nossa era: o doutor tem até 24 horas para passar a visita. Assim, você pode pedir para o seu paciente aguardar no quarto. Fácil, essa era a lei, o correto era isso que nos era passado. Se a gente ligasse para o médico e pedisse para ele vir, ele dava má resposta na gente e não vinha, porque ele tinha o direito de ter 24 horas para passar a visita. Então, nós não tínhamos o que dizer para o acompanhante do doente que não seja: o senhor aguarde, o médico tem até amanhã, 19h21, para passar a visita no senhor. Mas, quando era um funcionário especial, um médico internado, um diretor internado, uma enfermeira que tinha nome lá dentro internada, o assunto era outro. Fazia fila de médico na porta do apartamento. Toda hora vinha um médico, aí pegava a prancheta, rabiscava uma medicação, rabiscava um exame, vai nós para a unidade buscar, para marcar o exame, vai na farmácia buscar o remédio, chama a enfermagem para levar o dia inteiro aquele transtorno. Quando tinha uma pessoa para o hospital especial, internado, era uma confusão no andar. Parecia que tinha um rei internado lá. As próprias enfermeiras, quando tinha pacientes que eram parentes dela ou amigos dela, toda hora ligava para o médico. Mas quando era um paciente que ela não conhecia, ela dizia: o senhor tem que aguardar 24 horas. O médico tem um limite de 24 horas. É assim que nós agimos. Quando é para nós, quando é para o nosso ganho, quando é para a nossa família, quando é para nós prontamente movemos céus e terra. Mas quando é para o outro, o que nós fazemos? Aguarde 24 horas. Ou então dizemos assim, como crentes: vamos orar. Eu vou incluir o seu nome nas minhas orações. Talvez você tenha muito mais coisa para fazer além de orar. Orar não passa da sua obrigação, mas talvez você pode enfiar a mão no seu bolso, entregar uma comida para essa pessoa comer, você pode pagar uma conta de água, você pode pagar uma conta de luz, você pode ligar para alguém que pode te ajudar. Por que nós só vamos orar? Quando é você que está passando aperto, você apenas ora? Você não busca ajuda? Fazemos assim. Quando é para o outro, nós dizemos: vamos orar. Isso é se orar. Que muitas vezes caímos mortos na nossa cama de cansaço, nem lembramos de orar para o outro, só oramos por nós mesmos. Deus abençoe a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, a minha noite de sono, guarda os meus bens em nome de Jesus, amém. E o coitado que pediu sua oração, que pediu você ajuda, você nem orou por ele. Fazemos isso, gente, infelizmente, nós somos gente. Eu fico pensando, por que aquele povo ganhava o nome de raça de víbora, e pessoas, nossa, que cara corajoso, chamar os crentes de raça de víbora. Oh, mas quantas vezes é o que somos? Porque o mundo está aguardando com ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. E qual é a manifestação que eu tenho feito, que você tem feito? O que nós temos feito por esse mundo? Orado? Podemos observar no episódio da cruz, pessoas zombando, pessoas escarnecendo, pessoas gritando: crucificam, crucificam. Jesus olhou para elas e disse ao Pai: oh, meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o nome disso? O nome disso é amor. O nome disso é amor. Quando nós não sabemos amar, quando nós não nos preocupamos em aprender a amar, em saber o que é amor, em exercitar o amor, nós estamos no meio das pessoas que zombam, que escarnecem, que gritam: crucifique-o. Muitas vezes o nosso comportamento é isso, é dizer para o Senhor que seja crucificado, mas quantas vezes necessário for. Eu não vou fazer isso, eu não enfio a mão no bolso, eu não visito, eu não faço, eu não... É isso.
O nosso comportamento aversivo é dizer para os demais, crucifica-o. Isso se não fomos nós a crucificá-lo. O que Deus nos convida nessa noite é que nós saiamos daqui com uma visão diferente do que é ser cristão. O que Deus nos convida nessa noite é aprender a amar uns aos outros como Cristo me amou, como Cristo nos amou. Deus não está inventando uma nova forma de amar, não está dizendo para nós, olha, faça a faculdade de sei lá das quantas e vai aprender o que é amor. Não tem uma faculdade para amor. A faculdade para amor é seguir os passos do Mestre. Ele veio aqui na terra, caminhou e fez tudo que nós precisamos fazer. Simples assim. E a pedagogia, a psicologia levou anos e anos para evoluir, para entender que o aprendizado se dá pela repetição, se dá pela observação. O que Jesus fez? Veio aqui, fez. Ele só amou o tempo todo. Ele só amou. Ele não disse, faça o que eu faço, o que eu falo e não faço o que eu faço, não. Ele diz para nós, faça o que eu faço e fale o que eu falo. É o que Deus quer, é o que Ele espera de nós, só isso. Simples, mamão com açúcar. Ele só quer que a gente repita o comportamento dele. Ele não está mandando ninguém inventar uma nova forma. Não tem que inventar nada, não tem que descobrir mais nada, só tem que viver. Fácil demais. O que é difícil é a inventação de moda que nós criamos para nós mesmos, dor de cabeça que nós criamos para nós mesmos. Quando nós ficamos inventando moda, querendo fazer a revolução, sei lá das quantas, nós vamos nos estrepar todos e vamos colocar todo mundo respingado com isso, porque as pessoas acabam se baseando. Talvez lá no serviço do George, o único crente que tem é o George. A responsabilidade dele é gigantesca, Porque as pessoas amarão Jesus se ver Jesus nele, mas também odiarão Jesus se não verem Jesus nele. Porque pelo menos saber que ele é crente, as pessoas sabem. Mas se ele é cristão, aí é uma outra conversa. Então que nós sejamos a encarnação de Jesus aqui nesse mundo. Que sejamos a marca de Jesus, sejamos os pés de Jesus, as mãos, a boca, os olhos, que o nosso comportamento possa exalar o bom perfume de Cristo, que as pessoas possam ficar perto de nós e perceber que tem um negócio diferente em nós e dizer, nossa, como que você consegue fazer isso? Essa pergunta tem que ser feita para nós. Como que você conseguiu engolir aquele chefe que chegou que agora vomitou tanta coisa em cima de você e você não fiou a mão na cara dele? Jesus. As pessoas têm que perguntar para nós, como que você consegue? Para a gente ter a oportunidade de dizer, é Jesus, é graça purinha, é o Espírito purinho. Porque se o Espírito também fosse daquela época que ele entra e sai, se ele sair de nós 1 minuto hoje, misericórdia. A gente às vezes até quer, né? De vez em quando tem uma situação de falar, eu queria não ser crente só 2 minutos, que eu ia resolver a cara dessa pessoa agora. A gente até queria de vez em quando, né? Mas só que o Espírito não sai da gente hoje mais, não dá. A hora que a gente ficar assim, pé da vida com alguém, não dá para resolver no braço, tem que ser no joelho. O joelho hoje é a forma mais segura e mais eficaz de resolver os nossos problemas. E eu quero concluir com uma ilustração. Essa historinha é a aposta dos sentimentos ruins. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, ela saiu de lá, muito decepcionada com o seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo a tentar foi a tristeza, mas antes de bater a porta, espiou pela janela e já logo desistiu. Ela também não contou para os outros porque desistiu e porque fracassou. O desespero, a ansiedade, o ódio e a culpa também fracassaram e igualmente não contaram para os demais. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa, para tentar descobrir o porquê nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que ia poder xeretar à vontade e até então descobrir, mas levaram um grande susto, pois a casa não estava vazia. O amor estava lá, cuidando de tudo.
Os dois saíram correndo e gritando: é o amor vive nessa casa. Desistam, pois onde mora o amor, a felicidade fica de pé. E não sobra lugar para nenhum sentimento ruim. Deixe o amor de Cristo reinar em sua vida. Deixe o amor de Cristo que está em você contagiar aqueles que estão à sua volta. Vivendo assim, verdadeiramente, você será conhecido como servo de Cristo. É o amor. Tem um livrinho, um livreto, na verdade, pequenininho assim, bem fininho. Ele se chama O Amor é a Resposta. É mais ou menos a historinha que eu te contei lá de Entre Folhas. O amor é a resposta. Quando nós amamos, os demais sentimentos ruins ficam constrangidos em permanecer no mesmo lugar onde o amor está. O amor é a resposta para todos os nossos problemas. O amor é a resposta para o nosso problema de relacionamento no trabalho, na igreja, na escola, na família, em qualquer lugar. Quando nós amamos alguém, nós deixamos ele sem outra condição de agir que não seja também com amor. Se hoje você veio aqui com alguma restrição no seu coração em relação a alguém ou alguma situação, ame esse alguém. Demonstre amor, viva amor e receba em troca também um amor. Que Deus nessa noite possa continuar falando conosco através das demais coisas que Ele com muito prazer e com muita excelência ainda nos trará. E aí, nós estamos falando sobre viver uns aos outros. Nós estamos falando sobre partilhar a vida. Ou seja, pegar um pouco do outro e dar um pouco de mim. Partilhar. E todo esse processo, com certeza, né? Este relacionamento, com certeza gera atrito. E aí a gente canta essa canção e a gente vai dizer, né? Que nós declaramos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. Queridos, para ser um só coração no Senhor, tem um preço a ser pago. E aí a gente vai, não, mas todo o preço foi pago por Jesus. Amém, glória a Deus, o preço do seu pecado. Mas para você se relacionar com seu irmão, você tem que pagar um preço. Eu quero dizer porque nós somos diferentes e vai rolar, né, com a mesma livre esposa aqui. Mas nós, enquanto cristãos, temos que ser diferentes. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, verso, vamos achar certinho aqui, né? É 12, verso 13, na verdade. Porque, não é esse, né? Isso, verso 15. A partir do 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Paulo está dizendo para os coríntios. E eu não serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar pela alma de vocês. Cara, o Paulo falou um trem pesado. E ele disse assim, olha, eu, de boa vontade, eu de bom grado, eu, por decisão própria, eu me gastarei e me deixarei ser gastado por vocês. A ideia dos uns aos outros, para você que já está caminhando, é para te dar mais um gás, para você olhar para o seu irmão e falar assim, olha, eu vou caminhar mais uma milha com você, eu vou caminhar 2, 3 milhas, e para você que está nos visitando, este é o chamado que o Senhor tem para o seu coração. Jesus já te encontrou, Ele já se apresentou a você, já se revelou a você, e agora Ele está dizendo para você assim, olha, vamos caminhar junto. Para falar um pouquinho ainda mais sobre isso hoje, quero deixar algumas perguntas. A Lívia disse sobre o desafio de andar em amor, sobre o desafio que é andar em amor, e que não é amar, né? Porque é amar o seu inimigo, amar aquele que te odeia, amar aquele que te persegue, amar aquele que te critica pelas costas. Não está sendo chamado para ser injusto, ou você ser uma pessoa de duas caras. Não, está dizendo para você realmente dar a outra face. E agora nós vamos falar ainda sobre o caminho do amor. Existe uma outra saída para nossas vidas?
a não ser amar? Existe uma outra forma de viver esta vida com Jesus, a não ser amando? Será que Jesus, em algum momento na sua palavra, nos aconselhou a isso? Será que ele nos aconselhou ou ele foi imperativo no seu modo de falar? Será que ele disse, sejam? Será que o amor é uma característica do discípulo? Será que aquele que não ama realmente é um discípulo? Será que aquele que não se deixa ser magoado às vezes, realmente é um discípulo? Mas, e se eu não me amo? Como é que fica? Nem eu mesmo amo a mim. E se eu não me sinto amado? Você se sente amado pela sua célula? Você ama a sua célula? A você que já caminha numa célula, seu líder sabe disso? Sabe que ele pode contar com você? Já chegou e falou para ele assim, ó, se você precisar de 10, chama 9, que um já está aqui. Você se sente amado por sua célula? Você já falou deste amor para os outros? Eu não tenho todas as respostas, mas eu quero convidar aqui o pastor Aloísio. Pastor Aloísio vai nos dar todas as respostas necessárias hoje, em nome de Jesus. Pastor Aloísio, pastor auxiliar da Igreja Batista Apacentar, marido da Joyce, o pai da Manuela, um homem que eu aprendi a amar, um homem que ama, um homem que é amado, e vai hoje, nesta noite, falar um pouquinho, nessa última ministração que nós estaremos finalizando à noite, nosso primeiro dia de congresso. Já deixando para você, que o pastor Luiz vai finalizar aqui depois, já deixando para você que amanhã nós estaremos aqui de volta 8 horas da manhã. A Nilce é puxado demais, 8 horas da manhã? Sim, querido, nós estaremos aqui 8 horas da manhã. É o primeiro congresso, é um congresso por semestre, dá para vir 8 horas, eu sei que dá. Então amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente no nosso congresso. Mas antes de você ir embora hoje, ali atrás tem um banner maravilhoso, ficou muito bom, tá? Parabéns aos homens que construíram a armação, a quem fez a arte, está muito lindo. E eu queria pedir a você, tire uma foto ali, faça uma selfie, faça uma foto com a sua família e poste nas suas redes sociais. Deixe o universo online, eu vou falar, gente, deixa eu terminar, tem toda a construção de raciocínio. Deixe o universo online saber o que você fez no seu sábado à noite. Deixe os seus amigos saberem o que você fez neste sábado à noite. Onde é que você estava, com quem você estava. Deixe os seus amigos do trabalho saber que você congrega na Apacentar. E marca lá assim, ó, Apacentar Online. Se possível, pode colocar um hashtag, congresso uns aos outros. Eu estive, invento alguma coisa aí, mas não deixe de marcar não. Tira uma foto com a sua família, deixe o universo online saber, deixe as redes sociais saber que você está aqui, ó, vivendo uns aos outros. Amém. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, e ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento e por esta oportunidade. Ó Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este parênteses, ó Pai, que o Senhor fez na nossa vida hoje, ó Deus. Hoje, ó Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, veio falar conosco, ó Pai, de amor, ó Deus, veio falar, ó Deus, das possibilidades que é, ó Pai, e que pode ser as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Agora, o Teu servo, ó Deus, o pastor Aloísio, ó Pai, Senhor Deus, deixará conduzir pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e trará, ó Deus, o Teu coração para o nosso coração, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, o cubra, ó Deus, em todas as bênçãos, ó Pai, a família dele e a cada um, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Nilson. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tinha alguém que estava com expectativas acerca desse congresso, se tinha alguém com uma expectativa maior do que a minha, eu duvido, esse tempo, né, esse dia chegou. Hoje chegou o sábado do congresso nosso, uns aos outros. Eu uma expectativa lá em cima, lá no teto. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que esse final de semana será um final de semana marcado aí na agenda
dos membros da Apacentar, daqueles que ainda não são, mas que estão nos acompanhando nesse tempo, eu tenho certeza que esse final de semana vai ser um final de semana diferente. Vai ser um final de semana diferente, onde o Senhor, Ele falará poderosamente ao nosso coração, de uma maneira especial. Vai falar assim, Aloysio, mas ele já não tinha falado, já não vinha falando? Vem falando sim, mas eu acredito que hoje Ele trará uma mensagem especial ao seu coração, esse final de semana, assim como Deus já falou ao nosso coração a partir da Vida Livre aqui, onde ela trouxe um tema muito relevante, e o Senhor a conduziu nesse tempo maravilhosamente bem. Até falei que a lei vai ser livre, você arremessou um peso nas minhas costas agora, porque você chega diante da igreja e traz a palavra, e aí eu tenho que vir atrás, mas glória seja dada ao nome do Senhor. Crianças até 9 anos, crianças, podem ficar à vontade, as crianças, acompanhar a tia Rose. Crianças até 9 anos. Queridos, nós vamos continuar então o nosso congresso, o tema dele, nós estamos falando sobre o amor. Olha, eu não sei se você sabe, mas das poucas palavras, dos poucos ensinamentos de Jesus, que não foi ensinado por outros mestres, né, ou por outros rabis, né, naquela época dele, é ensinar sobre o amor, e especialmente mandar amar o inimigo. Jesus foi o único que falou isso. Antes dele, passou-se um monte de mestres, né? Jesus não foi o único mestre no tempo dele, teve mais pessoas, mas os ensinamentos que vieram daquela época, o único que falou para amar o inimigo é Jesus. É Jesus que estreita o nosso laço, é Jesus que ajusta um pouquinho a nossa rédea, é Jesus que faz encaminhar um pouquinho mais justo. A gente fala assim, mas Jesus quer que a gente faça isso para quê? Para a gente ter uma vida plena nele, para que a gente viva uma vida plena. Talvez, né, a gente fala com as pessoas sobre o amor, sobre amar uns aos outros, sobre entrega. A gente fala assim, olha, mas eu não consigo, esse tempo é difícil demais dar conta. Mas quando a gente consegue, isso não é um privilégio só meu, isso é um privilégio, eu acredito, de todos que aqui estão, que quando a gente consegue viver o amor de Cristo, quando nós conseguimos manifestar esse amor de Cristo, o amor que Cristo coloca no nosso coração, nós conseguimos viver isso na plenitude, mesmo que na dor, mesmo na dificuldade, nós sentimos o gozo e o refrigério, nós sentimos o prazer, nós sentimos, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que traz para nós uma coisa para Deus. Hoje eu estava pensando nisso durante o dia, e falei assim, Deus, o Senhor não é um estraga-prazeres, né? Deus não é um estraga-prazeres, Deus não é um estraga-prazeres. O Deus não coloca você em situação difícil só para te humilhar, Deus não coloca você em situação difícil só para, Deus não faz isso, pelo menos o Deus que eu sirvo, Ele não é assim, o Deus que eu conheço, Ele não é assim, Ele não é um estraga-prazer, Ele não é aquele que só escolhe as coisas ruins para você. Fala assim, se fosse a coisa boa era Deus, mas não é a coisa boa, então não é Deus que deu. Não, esse não é o Deus que eu sirvo. Quando Ele nos chama a uma caminhada, e Ele nos fala sobre o amor, Ele fala sobre o amor, e agora vamos falar sobre o amor realista. Quando Ele fala assim, olha, pode viver a realidade do amor, pode viver o amor e pode ver a realidade dele, não precisa fingir, não precisa colocar máscara, não precisa colocar cera, vamos falar assim, não precisa ter duas faces, isso não é necessário. Jesus fala assim, não é necessário, porque o amor, ele é realista. Então seja real, seja realista e viva o amor na sua plenitude, e receba e participe do gozo do Senhor nesse tempo. Eu queria compartilhar com você no texto de João capítulo 13, verso 34, você pode ficar sentado no seu lugar, eu vou fazer a leitura. João capítulo 13, verso 34, a Lívia encerrou com esse texto, eu vou iniciar com ele. João 13, 34, Jesus, ele conversando com os discípulos, ele diz assim, olha, um novo mandamento eu lhes dou. Jesus está falando com os discípulos, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, amem-se uns aos outros. Olha o tema do nosso congresso aí, uns aos outros, amem-se uns aos outros. Olha aí, como eu vos amei, sabe, queridos, já havia um mandamento,
já havia um mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Já havia esse mandamento. Jesus não está trazendo algo novo. Jesus não está, ele não está dizendo para aqueles discípulos algo que eles já não sabiam. Mas agora, ou por isso, né, Jesus agora, ele traz, sobretudo, né, esse mandamento mais abrangente, mais extensivo. Como eu disse no início, ele mais ajustado para nós. Porque agora o mandamento já não é amem ao próximo como a si mesmo, porque agora o parâmetro mudou. O parâmetro agora não sou eu mesmo, mas é o próprio Cristo. Jesus agora muda, porque ele fala assim, olha, amem-se uns aos outros. Aí você fala assim, tá, beleza, Jesus, vou amar uns aos outros. Você já tem escrito na lei. Ele fala assim, mas amem uns aos outros, mas não como você se ama. E agora ele ajusta um pouquinho e fala assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, porque agora ele ajusta um pouco o negócio. Agora ele estreita. Agora o caminho fica mais apertado para nós. Queridos, é necessário observar que para nós, que já entregamos a vida para Jesus, o amor não é opcional. Jesus está dizendo como nós vamos amar. Ele não está dizendo assim, ó, você pode amar ou não pode amar. Você entregou sua vida para Jesus, você caminha, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo já vive, mora em você, reina na sua vida e conduz você. Então Jesus está dizendo assim, olha, o amor não é mais opcional. Jesus está dizendo assim, você pode não amar alguém, não tem isso. Jesus está dizendo assim, não existe isso. Não tem essa opção. Não tem essa opção. A opção que Jesus dá é a forma. Ele ensina a forma. Ele fala assim, amar você vai ter que amar. E a forma agora é como eu amo você. Ame uns aos outros como eu amo você. Você pode ver que o amor, todas as vezes que ele fala de amor, o amor ele vem acompanhado de imperativos. Ele não deixa margem para escolhermos praticá-lo ou não. Não tem margem, é cheio de imperativos. Quando ele fala ame, ele está dando uma ordem, é um mandamento. Isso aqui não é um pedido, isso não é uma sugestão, isso não é um conselho. Jesus não está aconselhando eu e você. Você não está sentado diante dele e fala assim, olha, eu sugiro que você faça isso. Não é isso. Jesus não está sugerindo a sua forma de vida. Ele está dando um mandamento para você. Ele está dando um mandamento para mim. Ele está dizendo para nós assim, olha, amem uns aos outros. Tá, Jesus, mas se eu tenho que amar, como que eu vou fazer esse negócio? Como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Esse amor que Jesus, que Ele nos cobra na sua palavra, esse amor que Ele nos ensina na sua palavra, esse amor que Ele nos ama. Porque Jesus é fantástico, Jesus é sensacional. Ele não é alguém que chega para nós e fala assim, olha, está vendo que lá é amor, vai lá e faz e vive. Não, ele faz não. Você fala assim, olha, isso aqui é amor. Jesus fala assim, isso aqui é amor, não aquilo, isso aqui é amor. Então faz o seguinte, vem em mim, vem comigo, caminha comigo, que eu vou te mostrar o que é amor. Então Jesus, ele ensina, ele fala, ele ensina, mas ele pratica, conduz e ainda ama por nós. Queridos, 1 João, o apóstolo João, ele vai dizer assim, olha, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Pastor, então quer dizer que nosso amor a Jesus é uma resposta ao amor dele? Sim, querido, mas olha, que eu não disse que nós o amamos, eu disse que nós amamos. Não tem que nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. A característica, a qualidade, o amor, nós só amamos, nós só temos amor em nós amamos Jesus, nós amamos pessoas, nós amamos uns aos outros, é porque Ele nos amou primeiro. O amor só existe em nós porque Ele nos amou primeiro. Nós só conhecemos que é amor porque Ele nos amou primeiro. Não é amá-lo, nós não o amamos em resposta, amamos em resposta também, mas a própria característica amor só existe em nós porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. E esse amor que Jesus, Ele cobra, Ele ensina, é um amor realista na prática. Ou seja, ele é um amor verdadeiro, palpável, mensurável, não fingido. É o que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Um amor não fingido, um amor realista, um amor de verdade. Eu estava conversando com a minha esposa ontem,
Eu falei com ela assim, ontem que eu falei sobre isso, eu falei com ela assim, olha, o Evangelho só existe duas opções, ou ele é ou ele não é. Ou ele é verdadeiro e você entrega, ou você entrega sua vida para Jesus na inteireza, na totalidade, ou ele não existe. Não dá para viver um mais ou menos, não dá para ser mais ou menos crente, não dá para ser mais ou menos evangélico, não dá para você entregar sua vida mais ou menos para Jesus, não dá, tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Ou ele existe, se Jesus existe, se ele é quem ele disse que ele é, e se ele sustenta a palavra dele, nós precisamos entregar de ponta cabeça. Nós vamos de pular de verdade, falar assim, olha, Jesus, eu estou aqui, se é verdade, eu acredito que é verdade, então eu quero viver na inteireza aquilo que o Senhor tem para mim, inclusive o amor que Ele nos ensina, inclusive o amor que Ele nos ensina. Não dá para ser mais ou menos, não dá, a palavra mais adequada, eu acredito, para esse amor realista, para esse amor verdadeiro, que Jesus quer ensinar para nós é a autenticidade. Autenticidade. Sabe, querido, essa verdade é muito importante porque quando Jesus fala desse amor para nós, ele apresenta isso no Evangelho pé no chão. Ele apresenta para nós uma história verdadeira. Sabe, uma das maiores dificuldades nossas em relacionamento hoje, que os nossos relacionamentos não permitem um Judas Iscariotes. O meu e o seu relacionamento não permite um Judas Iscariotes. O de Jesus era tão verdadeiro que permitiu um Judas Iscariotes caminhar com ele, permitiu um traidor caminhar com ele. Querido, seja real comigo, seja verdadeiro. Você caminharia com o Judas Iscariotes? Fala a verdade. De jeito nenhum. O nosso relacionamento não permite isso. Nós não entregamos a esse ponto, nós não chegamos a esse nível, porque não permite, o meu seu relacionamento não permite Judas Iscariotes, porque senão nós decepamos ele logo em seguida. Ou se ele aparecer, eu só, sai fora, você não caminha comigo, você não vai onde eu vou, você não participa da mesma roda minha, não participa. Os nossos relacionamentos, se eles fossem tão real, se eles fossem tão verdadeiros como o de Jesus, possivelmente apareceria um Judas Iscariotes no meio do seu relacionamento. Possivelmente você ia caminhar e no seu relacionamento ia ter um Judas Iscariotes. Pastor, você está querendo que eu caminhe com o Judas Iscariotes? Não estou falando isso não, eu estou falando que quando você entrega de verdade o seu coração, são as pessoas que te traem, são as pessoas que erram com você, não é você que caminha, não é você que não entrega com medo dela trair você, não é você que caminha, não é você que vai caminhando pisando em ovos, não é você que fala assim, eu vou dar só isso aqui, porque pode ser que ele me traia, então eu dou só um pouquinho, eu cedo só um pouquinho, porque vai que o sujeito me trai, se ele me trair eu vou ter um prejuízo muito grande. Jesus não pensou isso, porque ele teve um prejuízo muito grande. Queridos, Deus ele não tem interesse de esconder defeito de ninguém, porque o amor é realista. O amor é realista. Por isso o Evangelho é sempre com um pezinho no chão. Sabe, quando eu falo que o amor é realista, no final do livro de Mateus, tem uma história que eu não colocaria lá se fosse eu. Eu não colocaria. Não foi eu que escolhi, eu escrevi a Bíblia, foi Deus quem a escreveu, o mundo daqueles homens. Sabe, tem uma história lá que ela é assim, quando Jesus ele é assunto aos céus, ele ressuscita, né? A pedra é arredada lá assim, os homens chegam lá e vê que o corpo de Jesus não está lá. Tem uma história lá, história que perdurou muito tempo lá, de que eles ofereceram dinheiro para os homens que vigiavam, para eles falarem assim, olha, teve alguém de noite aqui e roubou o corpo dele. Eu pensava assim, se eu vou colocar uma história dessa aqui, é perigoso alguém acreditar nesse negócio. Se eu deixar uma história dessa vazar aqui, e chegar um desavisado, ele vai acreditar nesse negócio aqui, ué. Mas Jesus não se importa com isso não, querido. Deus não se importa com isso não. Quem se importa com a reputação é eu e você. Quem se importa com a reputação é você, Deus não importa não.
Sabe, eu estava compartilhando aqui mais cedo com o Josimar. Falei, Josimar, assim, Josimar, cuide da sua santidade. Cuide da sua santidade. Cuide da sua piedade. E Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua santidade, Deus cuidará da sua reputação. Só que nós invertemos o negócio, nós nos preocupamos mais com a reputação do que com a santidade. Eu penso assim, o que o outro vai pensar de mim se isso acontecer? O que vai pensar? Você está doido? Isso é um absurdo, não tem desse. Eu vou ter coragem de entregar meu coração? Não, de jeito nenhum. Vai que... Então, querido, Deus, Ele não tem interesse em esconder os defeitos de seus filhos do passado, mas Ele faz questão de mostrar onde eles falharam, para que seus filhos do futuro não repitam os mesmos erros. Sabe, eu falei da história, eu falei dessa história que nesse texto de que roubaram. A outra história que apareceu para a mulher, né? Jesus mesmo, primeiro que assistiram foi a mulher, que assistiu a sua ressurreição. Poxa, você fala assim, Jesus, as mulheres, não, eu tinha que colocar, se fosse eu que estivesse escrevendo, eu falasse assim, não, foi o Pedro que chegou primeiro lá, ué. Se fosse eu que estivesse escrevendo, eu falasse assim, não, foi o João. Mas Jesus, Ele não se importa, Ele não preocupa com isso, porque o Evangelho é pé no chão, o amor é realista, é real. Nós não precisamos de forçar nada, não precisamos de fingir nada para ninguém, a gente não precisa de ficar escondendo nada de ninguém, a gente não precisa de ficar forçando a aceitação dos outros. Real, o amor é real, é isso que Jesus está ensinando para nós, é isso que Jesus está ensinando para nós. Eu queria compartilhar com você no texto, onde Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, ele cita duas mulheres, ele fala da Evódica e da Síntica. Olha, o que eu rogo a Evódica, Paulo escreveu na carta aos Filipenses, ele diz assim, olha, o que eu rogo a Evódica e também a Síntica é que vivam em harmonia no Senhor. E ele continua assim, e peço você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Ele fala assim, olha, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes, eles estão no livro da vida. O nome dessas mulheres estão no livro da vida, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses. Esse é o relato de duas mulheres da igreja de Filipos, que Paulo as chama de suas colaboradoras, e no final ainda fala que o nome da mulher está no livro da vida ainda. Duas crentes brigando desse jeito, a primeira coisa que nós falamos é assim, é de Satanás. Crente não é nada, nem crente é. Nós pensamos logo isso. Só que Paulo está dizendo para ela assim, olha, e o que tudo indica, queridos, que nesse tempo essas duas, elas tinham uma faísca ou algo que não era muito fácil, naquele tempo que elas, de fato, para Paulo escrever uma carta e fazer uma citação delas, não era, tinha uma faísca entre as duas. Eu estava lendo um comentarista, eu achei sensacional, o comentarista ele fala assim, diz ele que Paulo faz citação das duas mulheres, Paulo ele faz citação da Evódia e da Síntique, mas ele fala assim, se nós conhecemos bem a igreja, possivelmente se não é duas mulheres, é dois grupos, porque uma mulher se levanta e ela vai lá e tem os seus adeptos, né, a sua ideia, ela tem ela levanta e tem os seus defensores da sua ideia, enquanto a outra se levanta, tem os outros defensores da sua ideia, então já não são mais duas mulheres só, são dois grupos de mulheres, sabe, querido, a Bíblia não diz qual que era o problema delas, a Bíblia não diz, Paulo não fala sobre o problema das duas, ele não fala qual que é o ranço que está entre elas, ele não fala o que causou a faísca entre elas, mas Paulo, de uma forma bem sincera, Paulo diz para elas, olha aqui por favor, aprendam a andar em amor uma com a outra. Não está falando, ele está assim, olha, ele não cita o problema, ele não fala a causa do problema, ele só fala que tem um problema entre duas mulheres, que possivelmente, como eu disse, um estudioso da Bíblia disse, ele fala assim, possivelmente, não são duas mulheres só, mas dois povos, né? São dois grupos de mulheres, ou dois grupos de pessoas liderados por essas duas mulheres, que se levantaram dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Ele não está falando de gente que não era convertida, está falando de crente. Talvez a gente pense assim, não, isso aí é para o mundo, isso aqui não é que não. Queridos, aquelas irmãs, elas não eram duas novas convertidas, não. Elas não eram duas novas convertidas, não. Tanto é que Paulo diz que elas eram cooperadoras no Evangelho com ele.
Se elas eram cooperadoras, é porque elas já faziam parte de algum ministério na igreja, vamos dizer assim. Então elas caminhavam com ele. E o que Paulo estava dizendo, elas se converteram de verdade. Elas nasceram de novo. Elas são obreiras maravilhosas, dedicadas a Jesus. Mas infelizmente elas não têm conseguido viver em harmonia uma com a outra. Elas entregaram a vida para Jesus, ela tem a sua salvação. Quando ela morrer, partir dessa vida para outra, ou partir para o outro lado da vida, ela vai partir, ela vai para o céu, vai encontrar com Jesus. Mas elas não estão conseguindo viver em amor umas com as outras. Aqui nós vemos, queridos, que o caminho do amor, ele é realista. E ele também é prático. Sabe por quê? Porque o caminho do amor, ele não faz de conta. Se alguém não está conseguindo, pode ficar por isso mesmo. Não. Paulo está dizendo assim, não. Se você já entregou sua vida para Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus, então não tem mais faz de conta. Nós não jogamos as coisas debaixo do tapete, nós não passamos por cima das coisas, nós não deixamos para lá, nós não viramos as costas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo falando assim, olha, filho, vocês têm um problema. Ele escrevendo para o pastor daquela igreja, ele fala assim, olha, ajuda essas duas aí, que estão com problema, eles não estão conseguindo viver em amor. E olha, são mulheres que são ativas no evangelho, são mulheres que já entregaram a vida para Jesus, são mulheres cooperadoras, são pregadoras do evangelho. Possivelmente alguém naquele tempo tenha até se rendido a Jesus por causa daquelas mulheres, por causa da pregação do evangelho da parte delas. Elas são cooperadoras, elas são evangelistas. Aí Paulo está dizendo assim, olha, elas são, mas elas não estão conseguindo andar em amor. Elas não estão conseguindo andar em amor. E Paulo, querido, ele não passa a mão por cima, ele nem vai debaixo do tapete. Ele encara o problema de frente. Ele encara o problema de frente e fala assim, não pode. Não dá para caminhar assim. Não dá, não pode. Eu sei que muitas vezes a gente ouve de pessoas não convertidas, ou de não crentes, né? O espanto com algumas situações. A gente ouve, eu já ouvi muitas vezes, eu acredito que você também. Tem gente que pensa assim, quê? Na igreja de Cristo tem isso? Na igreja de Jesus, eu nunca iria ver essa discussão, essa falta de amor entre os salvos. Eu não pensei nisso, não. Eu pensei que eu nunca veria isso na igreja. E tem gente que fala assim, isso é pior do que o mundo. Querido, eu já ouvi crente falar isso. Eu já ouvi crente falar isso. Crente chegar e falar assim, aqui dentro da igreja, aqui está pior do que o mundo. Está não, querido. Não está não. Não está pior que o mundo. Sabe por que não está pior que o mundo, querido? Porque o contexto do mundo, as pessoas acham totalmente normal isso. No contexto do mundo, se a pessoa está vindo de lá e eu estou com raiva, eu atravesso a rua, vou para o outro lado. No contexto de mundo, eu desisto da pessoa e pronto, final. No contexto de mundo, o casamento, no contexto de mundo, as pessoas não insistem. No casamento, no contexto de mundo, sabe o que eles fazem? Traça o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Só desistir. É só virar as costas e pronto. É só acabar com isso. Mas eu e você, que vivemos na família do amor, na família de Jesus, nós encaramos a realidade de frente. Nós aprendemos a perdoar realisticamente uns aos outros e pedir perdão. Nós que entregamos a vida para Jesus, nós aprendemos assim. Jesus fala assim, não, levanta a sua cabeça, encara de frente o problema. Resolve. Não vai empurrando nada do tapete, não. A gente encara os problemas de frente e resolve com amor, com paciência e com perseverança. Sabe, querido, isso é bonito. Isso é bonito quando acontece. Eu sei que você já experimentou várias vezes isso. Eu não estou falando nenhuma novidade para você. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Mas de vez em quando é bom a gente dar uma rememorizada. De vez em quando é bom a gente voltar. A gente voltar e falar assim, olha, realmente, quando eu consegui foi bom demais. Quando eu consegui foi bom demais. Quando eu consegui foi bom. Quando eu encarei meu problema de frente, foi muito bom. Então, querido, se o caminho do amor é um caminho realista, o que devemos fazer é sermos realistas em nossas expectativas. Se o caminho do amor é realista, nós precisamos ser realistas em nossas expectativas. E o maior exemplo desse para nós, ou dessa questão para nós, é o próprio Jesus. Jesus, ele conhecia a fragilidade humana, mas quando alguém o desapontava, ele não reagia com raiva ou distanciando das pessoas.
Jesus não fazia isso. Não fazia. Ele não saía xingando todo mundo, batendo todo mundo, brigando todo mundo, falando mal de todo mundo. Ele não fazia isso, não. Quando alguém um dia se apontava, ele não reagia com raiva. Jesus, ele sempre pedia que seus seguidores o ultrapassassem, mas sabia que mesmo com seus melhores esforços, eles nunca seriam perfeitos. Mesmo assim, Jesus nunca deixou de amá-los. Mesmo assim, Jesus nunca deixou de amá-los. A mesma coisa, nós devemos entender e aplicar sobre os nossos entes queridos e tratá-los adequadamente. Mesma coisa. Queridos, não existe relacionamento perfeito. Não existe um emprego perfeito. Não existe a igreja perfeita, nem um bairro perfeito, não existe. Não existe. Eu já contei isso outra vez, vou contar de novo. Lívia, vou pegar a sua fala. Como é o primeiro congresso? Tem pessoas aqui que não ouviram, então eu vou falar. Eu já falei isso outra ocasião aqui. Eu estava falando, ministrando uma vez na escola da vida. Aí os meninos da 8ª série, aí tinha um montoeiro de meninos assim, estava cheio de meninos. Aí eu lembro que eu falei aquilo assim, estava falando sobre família. Eu falei assim, teve um dia que eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa assim, nós estávamos conversando, eu mais minha esposa, eu falei com ela assim, olha, você não é a pessoa com quem eu queria me casar. Você não é. Ele falou assim, o quê, tio? Você falou, você teve coragem? Eu falei, tive. Mas eu falei com ela também, falei assim, eu tenho certeza que eu também não sou o homem que você queria. Tenho certeza. Aí eles ficam assim, todo mundo quer zóio puro, os meninos zóio puro. Eu falei, você sabe por quê? Porque o homem e a mulher que nós idealizamos, ele não existe. Não existe. A mulher que você idealiza para casar, homem, que ainda não casou, ou o homem que você idealiza para casar, mulher, que você ainda não casou, ele não existe. Nós idealizamos a perfeição. Mas aí eu concluí também dizendo para eles assim, mas eu disse para ela, falei, meu bem, você é minha melhor escolha. É a melhor pessoa com quem eu poderia ter me casado. Eu disse para eles, aí todo mundo vai... É a melhor pessoa. Porque, querido, não existe relacionamento perfeito. Não tem. Não existe relacionamento perfeito. Não existe o emprego perfeito, não existe a igreja perfeita, nem o bairro perfeito, não existe. Porque nós somos homens. Deus sabe, e é por isso mesmo que Ele deu instruções, como nós relacionamos com quem nos decepciona. É por isso que Ele disse aí para nós. Porque não existe perfeição, Ele disse, olha, um novo mandamento eu lhes dou, ame-se uns aos outros como eu os amei. Olha, vocês devem amar uns aos outros. Por isso que Jesus disse para nós, Ele falou assim, você sabe por que eu quero que vocês amem uns aos outros como eu os amei? Pela sua imperfeição eu te amei, agora pela imperfeição do outro você vai amar. Jesus está dizendo assim, olha, você quer mesmo caminhar com alguém, mas você quer que ele caminhe conforme você não quer ceder, você não quer doar, você não quer dar, você só quer receber. Jesus está dizendo assim, o amor que eu amei você, como eu amei você, querido, Jesus dizendo para mim e para você, como eu amei você, você não tinha nada para me dar, a não ser a sua vida, e eu dei tudo para você, é isso que Jesus está dizendo, esse amor que ele está dizendo para nós é isso aí. Mas nós entramos em relacionamentos querendo receber, nós entramos em relacionamentos querendo tirar de alguém alguma coisa, ainda mais, e a gente não tem coragem de falar, ainda às vezes, que nós amamos tanto uma pessoa, é só ela fazer o que a gente não queria que ela fizesse, acabou o amor. Então você não amava ele, você amava você, ué. Então você não amou a pessoa, se ele fez algo que desagradou, você não amou ele, você amou o que você queria que ele fizesse, depois que deixou de fazer, acabou o amor. E Jesus dizendo assim, olha, se eu amasse você, e esperasse a devolução sua para eu parar de amar, eu tinha parado de amar você. É isso que Jesus fala comigo e com você, querido. Porque se Ele fosse esperar a perfeição em nós, Ele nunca nos amaria. E Ele nos ama exatamente por isso, porque nós somos imperfeitos, por isso que Ele foi para a cruz. Porque se existisse uma perfeição, não necessitaria da cruz. Como nós cobramos perfeição nas pessoas, até mesmo em nós estamos crucificando Jesus de novo. Para amar como Jesus amou, nós temos de fazê-lo incondicional e livremente.
para amar como Jesus nos amou, nós precisamos fazê-lo incondicional e livremente. Das expectativas que devemos ter, das expectativas realistas que nós devemos ter, uma delas, nós devemos ter expectativas realistas sobre nós mesmos. Nós precisamos ter expectativas realistas sobre nós mesmos. Sabe, nós fazemos tanta comparação, querida, a comparação ela é terrível. A comparação é terrível. A gente olha para uma pessoa, nós precisamos ter referências, sim. Nós precisamos ter referências. Nós olharmos para homens e mulheres de Deus e nós queremos balizar a nossa vida, né, diante dele e falar assim, não, eu quero crescer, eu quero caminhar, conforme o outro está caminhando, crescendo, eu quero também. Isso é saudável. Isso é saudável. Agora, a comparação é terrível. A comparação é terrível. Às vezes você olha, o homem olha para a mulher do outro e vê como a mulher trata o homem, ou vice-versa, vê o homem como trata a mulher e começa a fazer comparações. O traste lá de casa não é assim, o lá de tal não é assim, eu não sou assim, nós não somos assim. Queridos, nós devemos ter expectativa realista sobre nós mesmos, quem nós somos, onde nós estamos no processo. Onde nós estamos no processo, quem somos nós dentro desse imenso mundo que nós somos inseridos nele, quem somos nós nele? Nós precisamos ter expectativas realistas sobre isso. Quem sou eu, o que eu posso dar? É lógico, é quando eu me identifico que eu consigo melhorar. Se eu não saber quem eu sou, eu vou melhorar o quê? Se eu não sei onde eu estou, para onde que eu vou? Isso não existe. Então primeiro eu preciso me identificar, ter expectativa realista sobre mim, sobre o que eu consigo fazer, o que eu posso e o que eu não posso, para diante disso eu começar a caminhar e melhorar e evoluir. A segunda expectativa realista, olha, nós devemos ter expectativa realista sobre os nossos relacionamentos com os outros. Nós precisamos ter expectativa realista sobre os nossos relacionamentos com os outros. De acordo com Abraham Lincoln, a maioria das pessoas é tão feliz quando se propõe a ser. Se alguém não tem a atitude certa na vida, nem você, nem ninguém poderá fazê-la feliz. Sabe, às vezes a gente relaciona com pessoas, a gente caminha com pessoas que ela não tem nada que fazer dar um sorrisinho. O mundo está tenebroso o tempo todo para ela, o mundo está cinzento o tempo todo para ela. Você pergunta alguma coisa, está assim, está mal, estou isso, aquilo outro. E você tenta pôr para cima, você conversa, você fala, mas não está. Sabe, querido, se não. Nós precisamos ter expectativa realista sobre nossos relacionamentos e entender que não sou eu que coloco ninguém para cima, não sou eu que vou fazer você melhorar, não sou eu que vou fazer você crescer, não sou eu que vou fazer. Eu posso inspirar você a fazer, eu posso, a partir de uma caminhada junto com você caminhar junto comigo, você se inspirar, você espelhar, você querer ser, eu posso sim, agora mudar você eu não posso, mudar o seu eu não consigo, quebrar sua cabeça e colocar as coisas dentro, eu não consigo, não dá. Inclusive é tão interessante nós entendermos isso, porque quando nós queremos que as pessoas mudem, o sacrifício é nosso. Quando nós amamos as pessoas de verdade, quando nós amamos as pessoas de verdade, o amor é realista, nós mudamos, sabe? Nós vamos caminhando, nós vamos mudando. A gente vai evoluindo no amor para que ele evolua também, nós vamos crescendo para que ele seja abençoado a partir de nós, a partir de uma observação. Mas sabe, nós inspiramos pessoas, e nós oramos para que Deus transforme, mas nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos as pessoas, nosso joelho muda. Eu e você não. Nós devemos também ter expectativas realistas sobre o mundo, ou sobre a própria vida. Devemos ter expectativas realistas sobre a própria vida. Jesus, em João 16, 33, um versículo bem conhecido para nós, que, olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo assim, olha, vou te dar uma ideia realista sobre o mundo é mau. Vou te dar uma ideia realista sobre o mundo que você vive. Não fica esperando flores do mundo que crucificou o seu Deus, não. Não fica esperando que as pessoas vão carregar você num colo no mundo que colocou o seu Jesus numa cruz. Não fica esperando, não. Ele está dizendo assim, olha, no mundo você vai ter aflição. Enquanto aqui nós vivemos, não faltarão problemas. Ninguém está isento deles. Ninguém. Se você ainda não passou num problema, querido, sinto muito trazer essa realidade para você. Se você não teve problema nenhum até hoje na sua vida, você vai ter. Que isso, pastor? Você está trazendo praga? Não é jogando praga não, querido. É a realidade da vida.
Realidade da vida. Uma hora você vai ter algum problema. Você sempre terá que lidar com situações desagradáveis, problemas persistentes. E olha, digo mais, gente difícil. Gente difícil para te ensinar. Gente difícil para te moldar. Se tem uma coisa que ensina para a gente, é gente difícil. A desfrutar da vida e andar em amor dependerá apenas da sua atitude, de ninguém mais. O mundo é mau? Sim. No mundo você vai ter aflição? Sim, vai ter. Mas desfrutar a vida e andar em amor dependerá apenas da sua atitude, de ninguém mais. A presença do amor na vida de alguém que lhe demonstra a verdadeira fé. A presença do amor na vida de alguém demonstra a verdadeira fé. Eu já estou caminhando para o final. Eu estou concluindo. Eu queria compartilhar com você uma frase de Thomas Merton. Essa é a frase: o princípio do amor é a vontade de permitir que aqueles que amamos sejam exatamente quem são. A resolução de não distorcê-los para que se conformem à nossa imagem. Se ao amá-lo não amamos quem são, mas apenas sua potencial semelhança conosco, então não os amamos. Nós amamos apenas o reflexo de nós mesmos que neles encontramos. Se na sua caminhada de amor, você ama, nós amamos as pessoas somente aquilo de nós que parece, ou melhor, aquilo nelas que parece com a gente, isso não é o amor. Você não está amando elas, você está amando a si mesmo. E nós corremos esse risco, querido. Nós corremos esse risco de amar nas pessoas só aquilo que nos agrada, só aquilo que nos corresponde. Inclusive, nós até, quando nós ajudamos alguém, nós falamos que é em amor que nós ajudamos a pessoa. Mas existe a possibilidade que até na nossa ajuda, o amor não seja a pessoa, mas a nós mesmos, a satisfação de estar fazendo. E isso, querido, não é amor ao outro, é amor próprio. Isso é amor próprio. Mário Sérgio Cortella, ele tem eu assisti uma vez uma palestra dele, eu estou lembrando dele aqui porque o pessoal ficar me zoando um dia, sabe, por causa do Cortella, o Guilherme estava imitando ele. Mas o Mário Sérgio Cortella, ele conta que ele estava no hospital, ele está no hospital lá um hospital de rico, e estava com os pacientes lá em fase terminal, e ele falou assim, na palestra, ele falou assim: olha, os pacientes estão em fase terminal, os empresários ali que estão em fase terminal, eles não chamam o médico e falam assim: doutor, me dá uma oportunidade de eu fazer um novo negócio, me dá uma oportunidade de eu viver mais um dia e eu voltar lá e fazer um novo negócio, me dá uma oportunidade de me voltar lá e comprar um carro ou vender outro carro, me dá a oportunidade de eu sair desse hospital aqui, me dá uma sobrevida para que eu saia no hospital e eu mande mais alguém lá na minha empresa, que eu contrate mais funcionários, que eu demita mais funcionários. Diz ele que não. Diz ele que as pessoas que estão em fase terminal lá no hospital, diz ele que é unânime. Ele falou assim: é unânime. Todos eles falam assim: doutor, me ajuda, salva a minha vida, me dá uma sobrevida, me dá uns dias de vida que eu quero voltar lá para casa. Eu quero dizer para minha esposa o quanto eu a amo. Doutor, deixa eu voltar para casa, deixa eu voltar porque eu quero dizer para o meu filho o quanto eu o amo. Eu quero dizer, se é uma mulher, eu quero dizer para meu marido o quanto eu amo. Eu quero dizer para meu pai o quanto eu amo. Eu quero pedir perdão pelas coisas que eu fiz. Doutor, se o senhor me der uma sobrevida, eu vou voltar para casa. Eu queria reajustar de novo o meu relacionamento com as pessoas que eu magoei. Eu queria pedir perdão. Eu queria, mais uma vez, voltar para casa. Sabe,
Tem uma historinha que eu li de o senhor que ele está na praça, né? A historinha chama 5 minutos. Não que eu precise mais de 5 minutos, mas é o nome da historinha. O senhor está na praça, ele leva a menininha dele para andar de bicicleta, e ele está sentado lá, e a menina dele andando de bicicleta. Aí uma senhora fica conversando com ele, e a menina fala assim, ele chama a filha, vamos embora. A filha fala assim, não, ô pai, me dá mais só uns 5 minutinhos. Só 5 minutinhos, aí ele, tudo bem. Aí ela começa a andar de novo, aí ele fala, filha, já deu tempo, vamos embora. Ele, ô pai, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. Aí ele fala assim, tudo bem. Aí essa mulher fala com ele assim, olha, o senhor parece ser um moço bem paciente, né? Aí ele fala assim, sabe o que aconteceu? O irmão mais velho dela, teve um dia que ele estava andando de bicicleta, e veio um sujeito bêbado lá e atropelou ele e matou ele. Sabe, e eu queria ter vivido mais tempo com ele. Eu queria ter estado mais tempo com ele, o tempo que eu tive com ele foi pouco, eu queria ter tido mais. E eu não quero errar de novo com essa minha filha. Quando ela me pede para andar mais 5 minutos de bicicleta, ela está achando que ela está andando mais 5 minutos de bicicleta, mas na verdade eu estou ganhando mais 5 minutos ao observando brincar. Eu estou ganhando mais 5 minutos ao observando brincar. Queridos, nossa vida é cheia de exageros. Eu e você, nossa vida é cheia de exageros. A coisa mais difícil que tem é a gente achar um equilibrado. Nossa vida é cheia de exagero. A gente exagera. Mas eu queria dizer para você, que se você tiver de exagerar em uma coisa, exagere no amor. Exagere no amor. Eu nunca ouvi alguém reclamar de estar sendo amado demais. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi falar de alguém que estivesse reclamando que estava sendo amado demais. Eu queria encerrar orando com você nessa noite, mas eu queria fazer um movimento aqui, porque eu sei que tem parentes que não estão muito perto um do outro. Eu queria orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa e pela sua amizade, pelo amor realista. Eu quero orar com você essa noite, mas eu queria que você estivesse perto do seu ente querido. Eu queria que você estivesse lado a lado na sua família, pertinho. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Vamos orar. Eu quero orar com você. Sabe, nesse caminho do amor, querido, não precisa não. O caminho do amor ele é realista. Ele é realista. Lembra que eu disse que o Senhor Jesus, ele nos mandou fazer, e ele nos mostrou como faz, mas ele disse que ele manifestaria o seu amor a partir de nós. Está lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, você vai ler isso lá. O amor que temos, o amor que manifestamos uns pelos outros, é o Senhor quem coloca no nosso coração, é o Senhor que nos dá. Quando tem a dificuldade é porque nós não temos nem fazer com nossos próprios braços. Quando tem esse ranço, quando não conseguimos caminhar, é porque nós estamos querendo fazer com nossos próprios braços. A parte nossa nesse amor realista, na vivência desse amor realista, é entrega. É você dizer para o Senhor assim: eu estou aqui, Senhor, eu vou fazer apesar de, além de, eu vou fazer. O salmista, no Salmo 81, verso 10, ele diz assim: olha, palavra de Deus para nós: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei do Egito. E ele conclui dizendo assim: olha, abra sua boca e eu encherei. Abra sua boca e eu encherei. A minha parte é a sua, abre a boca. A minha parte é a sua, abre o coração. A minha parte é a sua, é dizer: Senhor, eu quero.
Eu quero. E eu chamei, pedi para todo mundo juntar, as famílias, a minha esposa também está aqui, para me dizer para ela, e nós temos a oportunidade de dizermos uns para os outros, às vezes eu tenho falhado, mas eu quero. Às vezes temos errado, mas eu quero. Eu quero. E Jesus está dizendo para mim e para você: abra a boca e eu vou encher sua boca. Abre o seu coração que eu vou encher. Eu quero. Eu quero viver o amor realista. Eu quero viver esse amor na plenitude. Eu quero viver. E eu quero orar com você que também quer viver esse amor. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Só você que quer. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, Sua palavra, Senhor, ela é clara, ela é transparente, ela não deixa margem, Deus, para a gente ficar interpretando de qualquer maneira, não deixa. Quando fazemos isso, Senhor, é por causa de interesse do nosso coração, é dureza do nosso coração. O que nós queremos, Deus, nessa hora, assim como a palavra dita do salmista, nós queremos aqui abrir a nossa boca e receber, Senhor, do Senhor, ser cheio do Senhor, para manifestar o Seu amor, Senhor, manifestar o Seu amor lá dentro da nossa casa, lá na nossa casa, com a nossa família, com nossos esposos, nossos filhos. Nós queremos manifestar o Seu amor lá, e a partir lá da nossa casa, o amor do Senhor seja reconhecido, Senhor, a partir de nós, em nome de Jesus. Que essa igreja apacentar, Senhor, que tanto ama, que essa igreja apacentar, que o Senhor tem derramado tanto amor sobre nós. Nós queremos, Deus, a partir da nossa família, a partir da nossa casa, manifestar esse amor do Senhor, que todas as pessoas, Senhor, que nos conhecerem, todas as pessoas que passarem por nós, elas vão experimentar desse amor realista, esse que não é fingido, é um amor realista, um amor que se importa, um amor que se preocupa, um amor que quer que as pessoas cresçam, amadureçam, que se aproximem do Senhor. É esse amor que nós vamos manifestar, Senhor, em nome de Jesus, para a Sua glória. É para a Sua glória, Pai. Conduza-nos, Deus, debaixo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Conduza-nos, Pai. Nós Te oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.